Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira da terceira semana da Quaresma. Meus amados, estamos diante de um evangelho tremendo. Tremendo porque no dia a dia percebemos o quanto temos dificuldades quando o assunto é perdoar. É fato que no dia a dia nós somos feridos, ofendidos, sangrados por dentro, violentados até mesmo de forma bastante cruel. E por que digo violentados? Porque todas as vezes que alguém fere a nossa moral, denigre a nossa imagem, faz alguma coisa que nos faz sangrar por dentro, isso é uma violência contra nós. Então, diante de todas as ofensas recebidas, diante de tudo aquilo que muitas vezes nós sofremos, vindo da parte, às vezes até de quem nós tanto amamos e de quem jamais esperaríamos que viesse o mal até nós, nós nos sentimos mesmo, repito, violentados. E aí Jesus, nesse Santo Evangelho de hoje, ele vem nos mostrar como se comporta alguém que conhece a Deus, alguém que ama a Deus. Como se comporta o cristão católico. O pobre do Pedro, ainda naquele processo de conhecimento, naquele processo de descoberta do amor de Deus, ele vai até Jesus e diz para o Senhor, e vai com tudo pronto: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão me ofender? Até 7 vezes? Pedro já foi com tudo formulado, tudo pronto. Já foi com tudo bem pensado. E eu tenho a impressão que Pedro devia achar que ele já estava assim bom demais na fita, porque ele ainda colocou 7 vezes, então ele se achava capaz de perdoar até 7 vezes e achava que esse número já era o suficiente. Então talvez o pobre do Pedro já se achava fora da curva, além do comum dos mortais. O que não seria alguma coisa de fato diferenciada. Jesus escuta a pergunta de Pedro e o coloca logo naquela dimensão, naquele lugar próprio de quem conhece a Deus e de quem o ama. Pedro, eu não te digo até 7 vezes. Eu quero que você entenda, Pedro, que o perdão deve ser dado quando o outro pede o perdão. Isso quer dizer que não podemos colocar limites no ato de perdoar. Vai de acordo com a atitude do outro, quando sente que errou, quando sente que precisa do perdão, quando vai com humildade, quando se coloca com humildade e sinceridade de coração, manifestando o desejo de ser perdoado. Entendamos bem uma coisa: o perdão é uma decisão minha. Eu quero dar o perdão, eu vou dar o perdão. Eu não quero guardar nada dentro de mim, eu quero perdoar. É uma decisão minha. Pode ser que o outro nem manifeste
o desejo do meu perdão. Pode ser que o outro nem queira saber do meu perdão, mas a decisão do cristão deve ser a de perdoar, sempre. Repito, como já disse em outras tantas vezes, o fato de eu perdoar alguém, eu não preciso trazer essa pessoa de volta para a minha vida. Isso nem sempre é possível. Às vezes eu preciso até mesmo ficar longe, distante. Então, entendamos de uma vez por todas que perdoar é uma decisão que eu tomo diante de Deus, porque eu o amo, porque eu o conheço, porque sei que essa é a vontade do meu Senhor. Então, por amor a Deus, eu perdoo. Por amor a Deus, eu não me azedo, não me deixo azedar. Por amor a Deus, eu não quero alimentar nada que não seja amor dentro de mim. Embora o outro continue do mesmo jeito, continue vivendo da mesma forma. Essa é uma coisa minha diante de Deus. Agora, pode acontecer que de fato, no dia a dia, muitas pessoas que convivem conosco necessitem do nosso perdão. E elas vêm, e elas pedem, elas têm uma fraqueza, elas têm um vício, e elas acabam caindo na mesma situação, elas têm um temperamento difícil e acabam caindo na mesma situação. Então, isso tudo vai pedir de mim uma atitude de perdão que se repete, que se repete, que se repete. Se o outro de fato tem algumas dificuldades, alguns limites, alguns problemas de temperamento, eu preciso entender que esse perdão terá que ser renovado muitas vezes mesmo. Para eu dar perdão, para eu ser como Jesus, eu vou precisar estar muito unido a Jesus. Vou precisar estar ou ser íntimo de Jesus, porque senão eu não vou conseguir. Não é fácil. Alguém que chega e que tira a casca da ferida todo dia, não é fácil ouvir certas palavras, ouvir certas coisas, não é fácil. E Jesus não disse que isso é fácil. O que ele está dizendo é que nós precisamos ser maiores do que tudo isso. E não podemos absolutamente nos entregar a esses sentimentos negativos, ruins, que acabam nascendo dentro de nós por conta das ofensas que ouvimos, das pedradas que levamos. O fato é que, para perdoarmos, precisamos estar unidos a Deus, porque devemos nos parecer com Ele. E Jesus deixa bastante claro na parábola que ele nos conta que nós não podemos parecer com esse servo mau que Jesus traz na parábola. Esse servo mau devia ao seu patrão e devia bastante. E ele cai aos pés do patrão e ele pede que o patrão tenha piedade dele. E o patrão tem, porque percebe que ele não podia pagar. Mas na hora dele parecer com o patrão, na hora dele ter a mesma atitude que o patrão teve para com ele, ele não foi capaz. Um colega seu de trabalho devia muito pouco a ele e não podia pagar, e caiu aos pés dele pedindo que ele tivesse piedade dele, do mesmo jeito que ele tinha feito com o patrão. Mas ele não quis saber absolutamente e fez com que o seu companheiro sofresse bastante por causa disso. Não teve uma atitude semelhante à do seu patrão, que olhou para ele com misericórdia, com compaixão. Jesus, ao contar essa parábola, quer nos dizer a todos que nós não podemos nos parecer com esse servo, que nós precisamos nos parecer com o patrão. O patrão foi capaz de perdoar. No dia a dia, repito, no dia a dia, nós vamos encontrar várias situações
em que podemos nos parecer com o patrão. Não queiramos nos parecer com o servo, porque essa atitude, ela desagrada profundamente a Deus. E se nós não nos perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. Pensemos nisso. É coisa bastante séria, bastante séria. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.